Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, pois torna um homem digno no mais ganancioso pecador. Por causa desse pedaço de papel, há até quem peça esmola, uns por necessidade, outros por falta de dignidade. Pior é que por causa da ambição, acaba se tornando em ladrão, assalta com arma na mão, chega até mesmo a matar um cidadão. O dinheiro, quando aliado ao poder, nas mãos de um tirano, traz inserido o ópio maldito que acaba escravizando e se perde a razão, tornando o dinheiro e o poder tão em vão. E a própria história vai se deturpando. É como se fosse uma doença que exale uma alma sem ter clemência, e aquele que dele se torna escravo, a si mesmo comete maior violência. Mas dinheiro não é de tudo tão ruim. Relato sublime ele esconde, quando é usado para compartilhar, como aconteceu com certo conde, conhecido como Conde Zinzendorf, que foi um pai para os moravianos. Investia ferrenho em enviar missionários e pouco se portou com os danos, sempre estendendo as suas mãos. Meu Deus, como ele foi tão nobre, mas por amor às almas, dizem que ele se tornou pobre. Ó Deus, dai-me a sua riqueza, torna farta a minha mesa, para que através do meu tesouro eu invista com toda certeza. E quem sabe depois de estar rico, eu também acabe morrendo pobre, mas que se refiram a mim, também como um homem nobre. Faça do dom que me destes o mais sincero e exponencial, ser análogo ao Conde Zinzendorf. Este sempre foi o meu ideal. Eu estava meditando sobre a trajetória, o testemunho do Conde Zinzendorf. No início do século XVIII, ele que deu abrigo para os moravianos, os morávios, cedeu suas terras. É uma história muito complexa, muito profunda, e tudo isso quando ele ainda muito novo, ele havia contemplado um quadro, uma obra de arte, cuja estampa estava o próprio Jesus Cristo, ou algo que simbolizava Jesus Cristo, uma metáfora. E de repente havia escrito embaixo: tudo eu fiz por você, o que tu podes fazer por mim? Mas a questão mais profunda não é essa. A questão que me levou a ter uma admiração profunda por este homem é a forma como ele se empenhou para que depois disso ele pudesse se tornar nutritivo a Deus, nutritivo ao Espírito Santo. Quando refugiados russelitas, ou seja, aqueles que vieram dos que foram discípulos de John Hus, volto a dizer, a história é muito complexa, eu estou me abordando mais sobre Conde Zinzendorf e os morávios. A grande verdade é que através do seu amor, do seu empenho, muitos missionários foram enviados a tantos países distantes como a própria Groenlândia, Índia e em tantos outros lugares, se não estou enganado. Eu lembro de um relato que eu sempre faço questão de enfatizar. Quando eu li, eu fiquei por demais admirado com aquilo que eu li. Que um daqueles que eram um dos missionários se achegou a ele já havia gastado grande quantidade em dinheiro. De repente não tinha os recursos necessários e esse rapaz queria levar a mensagem aos esquimós. Ele se achegando ao Conde Zinzendorf, ele pediu que desse condições para que ele pudesse ir. Conde Zinzendorf disse que não havia condições de sustentá-lo. Para resumir, esse rapaz disse: olha, tudo que eu preciso é de um sapato, porque os meus já estão ruins.
Isso é o suficiente para mim. Sensibilizado, quando Zinzendorf resolveu, então, dizer a ele que no outro dia, pela manhã, haveria de trazer para ele o calçado que ele estava pedindo. Mas o que me impactou foi que quando chegou na manhã, quando Zinzendorf se chegou até o endereço, até a casa, a morada desse missionário, encontrou um bilhete na porta dizendo que já havia partido sem as sandálias ou sem os sapatos. Esse é um tanto poético, mas eu creio na veracidade deste acontecido. Na verdade, ele deixou no seu bilhete escrito que os esquimós não poderiam mais esperar. Também existe uma outra história de dois jovens que se venderam como escravos e acabaram com isso perdendo a sua juventude para pregar para outros escravos, já que o dono das terras a qual ele ia não permitia que estranhos ali estivessem. Então eles resolveram se vender como escravo. E algo muito enfatizado também, que se tornou emblemático, foi que o próprio Conde Zinzendorf falou que era um sacrifício muito grande o que esses jovens estavam fazendo. Então eles disseram ao cordeiro seja o sacrifício, ao cordeiro que foi imolado. É tão diferente da atual conjuntura, quando hoje os homens estão mais interessados em si mesmo, onde existe tanto engano. Eu sei que naquela época havia problemas, tanto é que para que se ajustassem, já que havia cedido as terras aos morávios, houve muita polêmica, muita contenda, mas até que por volta de 1726 houve um grande avivamento. O amor de Deus foi derramado de forma exponencial para todos aqueles. O meu sonho em ver novamente isso tornar-se uma realidade. Mas infelizmente existem tantos líderes voltados em construir os seus faraônicos impérios. Eu quero terminar com um poema chamado Olhai os lírios do campo. Não quero criticar este ou aquele, eu costumo dizer que eu não julgo pessoas, mas avalio comportamentos. E me entristece tantos comportamentos com líderes envolvidos em ideologias, em políticas, outros envolvidos em corrupção. A igreja é tão chafurdada no pragmatismo, no humanismo, colocando o homem como centro. E a igreja onomástica, a igreja espiritual, infelizmente, tem se tornado apenas uma instituição filantrópica, às vezes filantrópica, quando não passa de uma demagogia profunda. Outro dia eu vi um grande pregador, tido como um grande pregador desta nação. E ele me inspirou a escrever esse poema chamado Olhai os lírios do campo. E ele começa da seguinte forma: sua voz era tão amigável, tão amável, admirável. Ele era tão inteligente, tão afável e envolvente, onde eu inocentemente, de um modo displicente, resolvi acreditar, resolvi acrescentar mais um grau à minha burrice, mais um feito à minha crendice. E no conto do vigário, eu caí como um tolo, como dizem, um otário, pois ele falava de Jesus. Era diferente, só que o que ele falava era diferente ao Jesus da cruz. Esse Jesus que não seduz, que aguçou minha vaidade, nessa tal malfadada teologia da prosperidade. Induziu-me a dar tudo, e eu burro fiquei mudo. Disse que Deus ia dobrar, que Ele iria multiplicar a minha oferta de dinheiro depositada no altar. E Ele levou todo o meu dinheiro, que ajuntei o ano inteiro. E eu fiquei sem um tostão e sem ter a solução para pagar as minhas dívidas e aliviar minha situação. Sua fala mansa e doce, que engana tanta gente, que tão cego anda crente, que há um meio diferente de poder ganhar riquezas. Mas ele não falava do pecado, não ensinava a amar
e por amor perdoar, como também pedir perdão pelo meu pecado da ambição, já que o sinônimo de cristão é amor e compaixão. Mas em seu relativismo, ele prega o hedonismo de uma forma pragmática, tão sincrética e sofismática. Quem sabe agora eu me arrependa, com meu erro então aprenda que o evangelho não é cobiça. Eu não vou e eu posso olhar as aves do céu, que não plantam e nem colhem. Sei que Deus as alimenta e que delas vive a cuidar. E o que delas sei sobrar, Deus irá me alimentar. Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam. Vou correr em meio a eles com um sorriso de criança, pois a minha esperança não está neste lugar. Eu não quero aqui o meu tesouro ajuntar, onde sei minam ladrões e a traça a corroer. Meu tesouro está no céu, pois quando eu partir daqui, com Jesus irei viver. E enquanto aqui estiver, vou viver do meu trabalho, do suor que sai do meu rosto. E o que Deus acrescentar, o seu nome eu vou louvar. Mais importante do que isso, eu quero o próximo ajudar, sua fome saciar e fazer da minha religião não engano e sedução, sim a mais profunda comunhão entre eu e o meu irmão. Ou quem dera Deus possa levantar novos moráveis, ou homens como o Conde Zinzendorf. Moráveis esses, moravianos ou morávios, estes que tiveram fizeram uma profunda diferença na vida de John Wesley, que estava no navio quando sobreveio uma grande tempestade. John Wesley, angustiado, apavorado, temendo a morte, enquanto eles tranquilamente cantavam, entoavam cânticos, porque sabiam para onde estavam indo. Será que 3 séculos depois a igreja perdeu o seu caminho?